Olá, sou eu novamente. Espero que você esteja bem, tá? Hoje a gente vai estudar sobre o menino Jesus no templo, né? Que tá lá em Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 52, né? Eu acredito que essa daqui é a única passagem que fala sobre Jesus, é que Jesus tinha 12 anos, né? Então, próximo capítulo, próximo estudo que a gente vai fazer, Jesus já tá, né? Iniciando seu ministério em seus quase 30 anos. A gente vai estudar aqui isso aqui no próximo estudo. Então vamos estudar sobre isso. Lá em Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 42, fala assim: Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, né? Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Então, todos os anos aqui fala, né, que Maria e José eles iam, né, para Jerusalém para essa festa da Páscoa. E quando Jesus atingiu os 12 anos, né, eles foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Então, eles foram lá, né, é, nesse ano aí, quando Jesus ele tinha, né, 12 anos, eles foram a Jerusalém para seguir esse costume, né, que era a festa de Páscoa deles lá. A gente vai estudar mais sobre isso aqui, né, quando a gente começar a estudar o Antigo Testamento, né, para a gente conseguir entender como é que funcionava, por que existia a festa da Páscoa e entender isso aqui, né? Mas o foco é entender realmente sobre Jesus no templo, né? Que é sobre esse estudo que a gente vai fazer hoje. E essa parte do entendimento mais a fundo sobre os costumes da época a gente vai começar a entender quando a gente estudar o Antigo Testamento, né? Depois a gente estudar sobre a vida de Jesus, sobre Jesus. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 43 e 44, fala assim: Terminados os dias da festa, né? Ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram o dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Como era de costume, né? Todo mundo, acredito eu, ir para a festa. Acredito eu não, né? O que está na Bíblia, né? Se era um costume deles, então todos que eram lá os judeus, eles iam para a festa, né? Tá repreendido achismos meus aqui, tá, gente? Em nome de Jesus. Aqui, ó, versículo 43 fala: Terminados os dias da festa, né? Ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, ou seja, os dias da festa terminou. Então eles foram voltar para casa, né? Sendo que Jesus, ele ficou em Jerusalém sem que Maria e José soubessem, né? E por que aconteceu isso? Porque quando Maria e José estavam indo para casa, a gente vê isso aí no versículo 44, fala que os pais achavam que eles estavam entre as pessoas, né? Porque mais pessoas iam, né, para Jerusalém para poder é, cumprir esse costume que eles tinham dessa festa, né, dos dias da festa. Então os pais andaram o dia inteiro e então começaram a procurar Jesus entre os parentes e os conhecidos, né, que é os que estavam lá atrás deles. E eles achavam que Jesus estava no meio dessas pessoas que também estavam voltando para casa. Sendo que lá no versículo 45 e 46 fala assim: como não encontraram, né? Porque eles começaram a procurar no versículo anterior, entre os parentes lá, e como não encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhe perguntas. Né? Então, quando eles foram lá procurar o menino, né, que eles achavam que Jesus estava entre o pessoal, né, que estava indo para casa também, eles não acharam Jesus. Então, eles voltaram para Jerusalém para procurar Jesus, sendo que só encontraram Jesus 3 dias depois. Imagina, gente, uma criança de 12 anos, uma criança, porque Jesus era criança de 12 anos, né? E 3 dias depois eles acharam Jesus. E Jesus estava onde? Jesus estava no templo, né? Assentado no meio de doutores. Imagina uma criança de 12 anos. 12 anos sentado no meio dos doutores, ouvindo os doutores e fazendo-lhe perguntas. E lá no versículo 47 e 48 fala assim: E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, né? E a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura, né? Então, todo mundo que ouvia, né, Jesus, né, uma criança apenas de 12 anos, ficavam muito admirados
com a tamanha inteligência que Jesus tinha. E ficavam admirados com as respostas que ele dava também, né? Então, quando Maria e José viram Jesus, né, eles ficaram maravilhados, né? E a sua mãe disse, né? E Maria falou para Jesus: Filho, por que tu fizesse isso com a gente? Né? Falando mais a grosso modo da nossa forma de falar, né? Por que você fez isso com a gente? Eu e teu pai estava preocupadíssimo te procurando. E só quem, né, já perdeu um filho aí sabe, né, o que é ficar desesperado. Não tenho filho, então eu não faço a menor ideia. Mas só quem perdeu já um filho, tipo, não perdeu de morte que eu falo, é perder de realmente, o o menino sumiu, né? Essas pessoas que os filhos somem também acabam sendo desaparecidos. A aflição, né? A preocupação que os pais eles sentem. E com Maria e José não foi diferente. Eles falaram: Jesus, por que você fez isso com a gente, né? A gente ficou muito aflito procurando. Então, versículo 49, 50, né? Jesus respondeu à mãe, né? Porque a mãe perguntou: por que você fez isso com a gente? E Jesus respondeu: por que me procuravam? Perdão, gente, só um momento. Voltei. E Jesus respondeu: por que me procuravam? Não sabia que eu tinha que estar na casa do meu pai? E os pais não compreenderam porque, né? Aí fala aqui no versículo 50, não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse, né? Então Jesus respondeu, né? Por que que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam, né, que eu tinha que estar na casa do meu pai? Né? Nossa, eu imagino o quanto deve ter sido difícil, né? Para Maria e para José, porque Jesus, eu sei, né? Eles sabiam que Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo, que Jesus tinha todo um trabalho para fazer. Então, a aflição, né, que esses pais eles não passavam por ter o seu filho distante, né? A gente vai ver mais na frente, né, sobre a história de Jesus, como foi que ele viveu, e a gente vai conseguir entender melhor, porque essa é a meta do nosso estudo, né? É conhecer Jesus, né? Mas vamos lá, vamos continuar. No versículo 51 e 52, né, fala assim: E voltou com eles para Nazaré, né? Jesus voltou com os pais para Nazaré e era submisso a eles, né? E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, né? Então fala que Jesus voltou, né, para casa, né, com seus pais, porque ele era submisso, até porque ele era uma criança ainda, ele tinha 12 anos. E aqui fala que a mãe dele guardava todas essas coisas no coração, né? E fala também aqui que Jesus ele crescia em sabedoria, né, estatura, né? Ele crescia realmente, né, como fisicamente, estatura, né? E graça, né? Tanto diante de Deus quanto diante dos homens também. Resumo, né? O menino Jesus no templo, né? Porque ele realmente ainda era um menino, 12 anos de idade. Todo ano, né? Existe um costume aí da festa da Páscoa, né? Que os judeus eles fazem. E no ano que Jesus tinha 12 anos, né, fez 12 anos, Maria e José foram, né, para essa Páscoa, para essa festa da Páscoa como de costume. Sendo que quando se terminou, né, a festa da Páscoa, que eles voltaram para casa, Maria e José, fala que veio bastante pessoas atrás, né, os parentes, né, e que eram judeus também. E José e Maria achavam que Jesus estava no meio desse pessoal. Eles não viram, né? Mas como tinha bastante gente vindo, Maria e José achavam que Jesus ele estava junto com esse pessoal mais atrás, né? Sendo que quando eles vão procurar, né, depois que já passaram um dia lá de viagem, eles veem que Jesus não estava entre os parentes, não estava entre o pessoal que estava voltando para casa. Então eles voltam para Jerusalém, né, que era onde eles estavam para a comemoração da festa da Páscoa. E eles procuram por Jesus. Fala que eles procuram por Jesus por 3 dias, né? Então eles ficaram lá 3 dias procurando Jesus e nada acharam Jesus. Quando chegou no terceiro dia, eles encontraram Jesus no templo, né? No meio dos doutores, fazendo pergunta aos doutores, fazendo pergunta. E então a mãe, né, Maria, fala com Jesus: Jesus, por que tu fizesse isto com a gente? A gente estava muito aflito te procurando, a gente estava muito preocupado.
Jesus falou: por que que vocês me procuram? Vocês não sabem que eu tenho que estar na casa do meu pai, né? Então, Maria e José, eles não entendem, né, por que que Jesus fala isso. Mas Jesus, ele volta, né, com os pais para Nazaré, que era onde eles moravam. Ele volta com os pais, porque a Bíblia fala que ele era submisso aos pais, ele obedecia, né, aos pais aqui da terra, né, a Maria e a José. E também fala que a mãe, né, Maria, guardava essas coisas, né, esses acontecimentos no coração, né. Na verdade, fala essas coisas, né, ela guardava todas essas coisas, aqui não fala exatamente o que seriam as coisas, né, mas fala que ela guarda essas coisas no coração. Tem bastante coisa, né, que a gente passa por aqui, né, que talvez a gente ainda não entenda. O que seriam os doutores, né? Eu não cheguei a procurar, confesso a vocês que eu não cheguei a procurar o que seriam esses doutores. Mas só um momentinho, deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu vou ler aqui na minha Bíblia para ver se eu consigo achar, né, junto com vocês, quem seriam esses doutores, né? Porque isso é um estudo, né? Estou estudando junto com vocês. E aconteceu que após 3 dias eles o acharam no templo assentado no meio dos doutores. O versículo 46, deixa eu ver se a minha Bíblia tem alguma referência aqui. Encontrei. Esses doutores eram rabinos, estudiosos da lei de Moisés. Já era extremamente raro um menino ser recebido por um grupo de rabinos, quanto mais surpreendê-los com o entendimento brilhante das escrituras. Isso daqui, né, isso aqui é um comentário da minha Bíblia, tá? Isso aqui é um comentário da minha Bíblia, mas a gente consegue entender que eram pessoas que tinham entendimento sobre a lei de Moisés, né, que era o que Jesus estava procurando saber. Eram pessoas que tinham entendimento sobre a lei de Moisés, sobre as escrituras, né? Então, esses eram os doutores. Vou tentar ver em outra aula, pesquisar mais a fundo aqui com vocês, né? Quando for preciso, claro, né? Descobrir quem eram esses doutores, o que eles eram. A gente só não consegue ver o que Jesus fazia lá, porque eu não sei se na Bíblia tem. Mas eu não li a Bíblia inteira ainda, né? Então a gente estudou a Bíblia inteira ainda, a gente não sabe se isso tem na Bíblia. Mas foi isso, né? Voltando para o resumo. Então a gente consegue entender que aqui, né, esse foi o único capítulo que eu encontrei de Jesus com 12 anos, né? Próximo estudo que a gente vai fazer já é sobre o batismo de Jesus, né, por João Batista. Então, a gente não consegue ver tanta coisa sobre a infância de Jesus aqui na Bíblia, porque a gente não encontra. Por que Deus ele não quis mostrar, por que não existe, não sei, gente. Não faço a menor ideia. Mas eu acredito que Deus ele sabe o que faz, né? E que ele mostra, que ele mostrou a gente através da Bíblia, né? Que a gente tem uma Bíblia, nossa, a gente tem uma Bíblia com muita coisa, muita coisa. Eu acredito que o que foi importante pra gente, Deus ele colocou aqui na Bíblia, né? Que é a coisa mais importante que a gente tem. Então essa vai ser a última historinha, né? A gente viu sobre Jesus pequeno, com 8 dias de nascido, né? Que ele foi circuncidado. E a gente viu sobre Jesus no templo, fazendo pergunta lá aos doutores lá, os caras que entendiam das leis, né, das escrituras. E Jesus também sabia das escrituras, né, porque ele é o Filho de Deus, né. Então, foi isso que a gente viu hoje. Deus abençoe você, né. O próximo tema que a gente vai estudar é o batismo de Jesus, né, em Mateus 3, 13, 17, Lucas 3, 20 e 22 e em Marcos 1, 9 e 11. A gente sabe que os evangelhos, eles retratam, eles falam sobre a vida de Jesus aqui na Terra, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, a mesma coisa que está lá em Mateus, que está lá em Lucas, que está lá em Marcos. Então, vou trazer tudo junto para a gente finalizar no entendimento só. E é isso, e até o próximo vídeo. Deus abençoe você.